Santo, Deus, uma dança bem forte, porque Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é vitorioso, Ele é tudo. Glória a Deus. Agora chega o momento dos dízimos e ofertas. Está aqui o das ofertas à sua direita. Dízimos e ofertas, seu lado esquerdo, das ofertas, pedidos de orações. Fique à vontade para contribuir na casa do Senhor. Amém? É contigo. Deus poderoso, Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer, e o controle do mundo está nas mãos deste Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, tudo está. É maravilhoso saber que não há impossíveis para Deus, então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia. Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é o abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. Assim, ó. La 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 la. Não ficou bonito não. Alguém fez cirurgia embaixo do braço aí não, né? Irmãos, quando a gente é do mundão, nós dança forró, nós passa o dia, a noite no reggae. Quando é pra gente louvar o Senhor, a gente fica todo tímido, né? Nós vamos fazer lá de novo. Eu quero você assim com a mão assim, ó. Não vai quebrar a sua mão, vai te abençoar, você vai fazer um alongamento. Vamos lá. La 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 la. Ele é contigo, vamos lá. Ele é contigo, aonde você estiver. Ele é o abrigo, seu amigo, Deus provedor. Podes confiar, podes confiar. Vamos lá de novo. La 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 la. La 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 la. Aleluia, ficou lindo. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Você
Estenda as suas mãos em direção aqui no gasofilar. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, obrigado por aquele que pôde contribuir essa noite. Que o Senhor venha, Pai, abençoar aquele que... Tu és um Deus, Pai, que cuida da nossa provisão. Tu és um Deus que cuida da nossa casa. O Senhor nunca deixou faltar nada para os seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. Que cada pai de família, que cada mãe de família possa honrar com seus compromissos financeiros. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor e pode desassentar. Gostaria de chamar as crianças. E criança que na nossa igreja não é problema, olha só. Que coisa linda, né? Isso é sinal que o trabalho está sendo bem feito, meu irmão. Em todas as áreas. Olha só. Que bênção. Estenda as suas mãos em direção aqui, vamos orar por esses jovens, esses meninos abençoados. Deus Todo-Poderoso, Pai. Aqui está, Pai, a sua igreja, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um deles, Pai. Cada menino, cada menina, Senhor. Que eles possam crescer debaixo da Tua sabedoria, debaixo da Tua graça. Que eles continuem, Pai, crescendo debaixo dos mandamentos do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, dar o crescimento. Que nenhum deles se percam, Pai. Que nenhum deles se percam. Que todos eles deem frutos. Que todos eles cresçam na Tua presença. E vivam toda a sua vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar as suas famílias, os seus lares. E que eles continuem sendo uma bênção. Abençoe as tias, as professoras. Que seja um excelente culto ali atrás, em nome de Jesus. Amém? Pode seguir a tia aí e o tio Henrique. Gostaria de chamar o preletor dessa noite. Oh, glória. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Claudiomar. Tenho certeza que hoje o Senhor vai falar poderosamente conosco, através da palavra. Pode ser, pastor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, aqui está o Teu Filho amado. Que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando, Pai, o Teu Filho, pastor Claudiomar. Que o Senhor possa fazer, Pai, com que cada um de nós aqui sairemos cheio da Tua presença. Que o Senhor venha, Pai, fazer com que Ele transmita a Tua palavra da mesma forma que o Senhor colocou no seu coração. E que nós precisamos, Pai, ouvir a Sua voz, Senhor. Não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E que essa palavra produza frutos e frutos em abundância. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Graça e paz. Amém, amados. Glória a Deus. Você pode abrir a palavra do Senhor em João. João, capítulo de número 14. Glória a Deus. A partir do verso de número 16. João 14, a partir do verso de número 16. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote,
De onde procede, Senhor, que estas coisas para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Senhor, Tu és Senhor absoluto sobre todas as coisas. A Tua palavra nos autoafirma que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que o Senhor está entronizado entre os querubins, que o Senhor habita nos céus dos céus, e que a presença do Senhor é real em nosso meio, pois a Tua palavra diz, onde houver dois ou mais reunidos no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Espírito Santo de Deus, doce Espírito de Deus, Espírito Santo que nos guia na verdade, Espírito Santo que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque habitas em nós. Fala conosco nessa noite. Que o Senhor tenha a primazia, que o Senhor seja entronizado, que o Senhor seja, ó Deus, o centro do nosso pensamento, do nosso coração, da nossa vontade, da nossa força. Pois escolhemos a casa do Senhor para estarmos em comunhão com o Senhor e uns com os outros. Pedimos no nome de Jesus, assim como nos falou através do louvor, fala conosco através da Tua palavra. Oramos agradecidos, crendo que o Senhor é Deus e que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, queridos? Podeis assentar. Eu particularmente gosto muito dessa passagem. Irmãos, pense aí. Se o Espírito Santo não estivesse em nosso meio, se o Espírito Santo não estivesse conosco, essa é uma das mais belas promessas concretizada nas Sagradas Escrituras. É a promessa do Consolador, é a promessa do Paracleto de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito que o mundo não conhece,
Mas em contrapartida é um Espírito que habita em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito. E que o Espírito está em nós. E que Ele habita em nós. E que Ele faz morada no meu coração e no seu coração. Salomão vai dizer que o homem jamais poderia ter condições de edificar um templo para a habitação do próprio Deus. Mas em Cristo Jesus Ele nos fez santuário dEle, morada dEle, habitação dEle. Ele está em nós, Ele vive em nós. E o texto que lemos, Jesus vai dizer, olha, Ele nunca vos deixará órfão, Ele nunca apartará de você, mas Ele estará com você todos os dias. É um compromisso concretizado, é um compromisso, não é, que se torna real na vida daqueles que o adoram, que se torna real na vida daqueles que estão fazendo a vontade de Deus. E o texto diz que quando fazemos a vontade de Deus, Deus está em nós. E uma das evidências de que somos nascidos de Deus é quando nós o obedecemos, é quando nós praticamos a tua palavra. Quando praticamos a tua palavra, somos amigos, somos conhecidos, somos dele, somos chegados de Deus. Mas se a palavra de Deus não está em nós, a Bíblia diz que nós não o conhecemos. Porque é uma evidência, a palavra de Deus sempre esteve na sua igreja. A palavra de Deus sempre se fez presente na vida do seu povo. Desde que o Senhor os tirou do Egito, da casa da servidão, a presença de Deus sempre esteve presente. Queridos, Moisés sobe ao Horebre para orar a Deus. E enquanto Moisés ora ao Senhor, a tenda da congregação também é envolvida pelo poder de Deus. E a Bíblia fala a respeito desse acontecimento magnífico. O templo se encheu de fumaça e começou a trovejar trovões de muita glória. Trovões da presença de Deus. A glória de Deus era visível ali no seio da congregação, no meio da congregação. E hoje a presença de Deus é visível na sua igreja. A presença de Deus é visível na minha vida. A presença de Deus é visível na sua vida. Se Deus não é visível, se Deus não se faz visível através de mim e de você, alguma coisa está errada. Porque a Bíblia diz que é nós em Cristo, Cristo em Deus e Deus em nós. Se nós o amarmos, Ele também nos amará. Juntamente com o Pai, ambos virão e farão em mim e em você morada. Quando nós o amamos, nós somos, correspondidos. Esse é o belo do relacionamento com Deus. É um relacionamento recíproco. Se nós o amamos, Ele e o Pai nos amará. E fará em mim e em você morada. Amém, queridos? Nós o amamos, nós o adoramos, então somos morada dele. Então ele está em nós, habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo estas palavras para os seus discípulos antes de um acontecimento que viria sobre ele. Antes de ser acusado como blasfemo,
diante de um tribunal. Ele está consolando os seus discípulos. Ele está dizendo aos discípulos: olha, eu vos deixo a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou, mas eu volto. Eu vou para junto do Pai, mas eu voltarei para estar convosco, e estarei convosco todos os dias. E estarei convosco, diz o texto, para todo o sempre. O que Deus tem, queridos, para mim e para você, é uma eternidade na presença dEle, é gozar da sua presença eternamente. E o apóstolo, Paulo diz estas palavras com muita precisão. Davi que os descreve como delícias perpétuas. Quando Davi o descreve nessas características, que o Deus que nós servimos são delícias perpétuas. Pare aí e pense. O nosso Deus é maravilhoso. E nós vemos aqui, queridos, tanto o Pai quanto o Filho, eles estão envolvidos no envio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é chamado Espírito de Deus, que também é conhecido nas Sagradas Escrituras como o Espírito do Senhor. E em Colossenses vai dizer que ele é o Espírito de Jesus. O Pai e o Filho estão envolvidos. O Pai e o Filho traçam esse projeto do envio do Consolador, do envio do Espírito Santo, para que ele pudesse estar conosco. E nós vemos a igreja primitiva deliciando-se dessas promessas de Deus no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que eles estavam orando, e de repente veio sobre eles o Espírito Santo de Deus como o som de muitas águas. Então aquele lugar se envolve, com o Espírito, e há um transbordar do Pentecostes na presença na vida de todos os discípulos. E eles começaram a falar em línguas. E eles começaram a falar em línguas estranhas, que outras pessoas que ali estavam diziam: olha, eles estão falando no nosso idioma. Há um manifestar do Espírito no dia de Pentecostes, e inicia-se ali um relacionamento do Espírito Santo com o cristão, do Espírito Santo com a sua igreja. Os irmãos daqueles dias vivenciaram essa delícia, esse relacionamento profundo, maravilhoso com o Espírito Santo. E aqueles homens nunca mais foram os mesmos. Nós podemos descrevê-los antes e depois do Pentecostes. Homens agora ousados no falar, cheios do Espírito, que não se importavam em ter a sua própria vida preciosa aos seus olhos, que enfrentaram cadeias, que enfrentaram prisões, que enfrentaram, espancamentos em praças públicas, mas não deixaram de anunciar as boas novas, mas não deixaram de falar a respeito de Cristo Jesus. Queridos, é interessante que Jesus vinha sendo auxílio para os seus discípulos até o momento da sua ascensão. Quando Jesus é levado aos céus, Jesus agora transfere esse cargo para o Espírito Santo, que ocuparia o seu lugar.
Agora é o Espírito Santo que tem nos conduzido, que tem nos guiado na verdade, que tem nos alimentado, que tem nos consolado, que tem nos renovado, que tem nos fortalecido no momento da adversidade. É o Espírito Santo que nos traz o consolo. É o Espírito Santo que nos direciona. É o Espírito Santo que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. É o Espírito Santo que renova a nossa fé. É o Espírito Santo que inclina o nosso coração no altar do Senhor. É o Espírito Santo que faz com que você e eu nos acheguemos a Deus e permanecemos em Deus. É o Espírito Santo que faz a maior de todas as operações, que pode transformar um coração duro de pedra num coração sensível à sua voz, num coração moldado, num coração transformado. É o Espírito Santo que tem convencido as pessoas. É o Espírito Santo que nos convence do juízo, da justiça. É o Espírito Santo que nos convence do nosso estado pecaminoso e nos traz o aquebrantamento, que nos leva a reconhecer o senhorio de Cristo Jesus na nossa própria vida. Queridos, o Espírito da verdade, de acordo com o texto, e o Espírito, amados, da verdade, está em associação perfeita com o Pai. Isaías 65, versos de número 16, o descreve dizendo: de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Espírito da verdade é que será abençoado, é que se abençoará. É o Espírito do próprio Deus, é o próprio Deus nos abençoando. É o próprio Deus nos direcionando, é o próprio Deus ministrando em nós através do teu Santo Espírito. O Espírito da verdade que abençoa a minha vida e a sua vida. Isaías está dizendo estas palavras: de sorte que aquele que se abençoará na terra, pelo que o Deus da verdade é que se abençoará. A Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, com toda sorte de provisões, porque Ele é Jeová Jireh. Ele é quem provê as nossas necessidades. Nós somos abençoados para a glória de Deus com saúde, porque Ele é Jeová Rafá, Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor que me sara, Ele é o Senhor que sara o enfermo. Deus pode operar milagres e quer operar milagres, porque Ele é Deus de milagres. Porque Ele é Deus que tem provisão, Ele é Deus que tem um escape, Ele é um Deus que tem uma saída. Ainda que as pessoas digam, acabou, Ele diz, começa agora. Ainda que as pessoas digam, não tem solução, Ele pode dizer, eis que vos faço tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. É o Espírito da verdade que está associado com Deus Pai e também com Deus Filho. Se você voltar aí apenas 2 capítulos, João 14, versículo 6, o Senhor Jesus vai dizer estas palavras: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas percebam a expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Essa filosofia de que todo caminho conduz a Deus, ela cai por terra. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. O caminho que nos conduz a Deus. Agora, caminho sem Deus pode nos levar à condenação, é fato. Mas o único que pode mudar a minha história é a sua história, que pode me apresentar a Deus, me elevar a Deus, chama-se Jesus. É Ele quem pode fazer todas estas coisas. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele vai dizer: porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só o que diz aí. Louvado seja o nome do Senhor. O texto está dizendo que o Espírito Santo habita no coração, na vida, no corpo e na alma de cada cristão. Olha só o que diz a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz estas palavras: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então você e eu somos sagrados. Você e eu somos um edifício para a glória de Deus. Você e eu somos templo, somos morada do Espírito. Você e eu fomos consagrados em Cristo Jesus para a habitação do Espírito. A minha vida está envolta nessas verdades. Agora nós não podemos esquecer que Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando a respeito do fundamento, a respeito do verdadeiro alicerce que é Cristo Jesus. E ele nos faz uma observação. Ele diz assim: olha, cuidado, tenha cuidado cada um de vocês com a construção que vocês estão fazendo. Mas ele começa dizendo que Jesus é o verdadeiro alicerce. E em Cristo Jesus nós somos edificados. Não pode haver um outro fundamento que não seja Cristo. Não pode haver uma outra base que pode nos dar sustentação que não seja Cristo Jesus. E a igreja do Senhor está alicerçada neste fundamento. E o fundamento da igreja é Cristo. A fundação da igreja é Cristo. Porque a igreja existe em Cristo. Paulo descreve como cabeça da igreja. Paulo descreve como a coluna principal, a coluna que dá sustentação. É por isso que nós não podemos edificar em outras bases que não seja Jesus. Ele é o verdadeiro alicerce. Agora, por que Paulo estava falando essas palavras, meus irmãos? Paulo, ele está mostrando que nós devemos ter responsabilidades em construirmos a nossa casa embasados na verdade, que é Cristo. Nós devemos permanecer nele. Nós devemos continuar nele todos os dias de nossa vida. Você e eu fomos chamados para estarmos em Cristo. Você e eu fomos chamados para permanecermos em Cristo.
Mas o apóstolo Paulo escreve isso porque alguns construtores ali em Coríntios estavam usando materiais perecíveis, materiais de má qualidade. E é por essa razão que o apóstolo Paulo fala estas palavras, que o apóstolo Paulo dá essa dura, dizendo: olha, vocês que estão usando materiais perecíveis, vocês que estão fazendo de qualquer jeito, vocês estão construindo na areia, e com certeza a sua casa vai ruir. O apóstolo Paulo está batendo numa tecla aqui, que você e eu sejamos pessoas prudentes, que edifiquemos a nossa vida em Cristo, porque os vendavais virão. Percebam que os ventos vieram em ambas as casas, o mar ficou revolto, as intempéries da vida, elas virão. Não tem como fugir a esta realidade. O Senhor não nos coloca em uma redoma e diz: olha, nenhum mal vai te acontecer. Não, nada disso. Nós podemos até passar em meio a tribulações, mas o fato é que lá no meio da tribulação Ele estará conosco, Ele não nos abandonará. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, o salmista Davi diz: o teu cajado estará conosco. A tua presença é real. E nós passaremos com o Senhor. Independentemente de problemas. Isso é uma inverdade. Que crente não tem problema, que crente não passa por lutas, que crente não fica enfermo. Irmãos, nós ficamos sim. Nós passamos por lutas sim. Nós passamos por problemas sim. Mas o interessante a salientarmos nessa noite é que Ele é o terceiro, Ele é o quarto varão na fornalha. Ele é aquele que anda conosco. Ele é aquele que está conosco em meio às adversidades, em meio às tribulações. Não coloque os seus olhos nas circunstâncias, mas coloque em Deus, porque Ele é Senhor até mesmo das circunstâncias, e Ele pode mudar todas elas. Basta apenas uma palavra dEle, e tudo pode se tornar novo. Lembram da mulher do fluxo sanguíneo? Há quantos anos aquela mulher padecia, queridos? 14 anos, se não me falha a memória. E o seu estado ia de mal a pior. A Bíblia descreve esta particularidade daquela mulher. A Bíblia chega a dizer que ela havia gastado tudo que possuía, e o seu estado era de mal a pior. Mas ela ouviu dizer que Jesus de Nazaré passaria pela sua cidade. E aquela mulher colocou no seu coração, aquela mulher creu, aquela mulher disse: ainda que eu toque na orla da sua veste, eu ficarei curado. Aquela mulher enfrentou obstáculos, dificuldades, porque aonde Jesus estava, uma grande multidão o seguia. Eu posso visualizar aquela mulher: eu vou chegar nele, eu vou tocar na orla das suas vestes. Não importa a dificuldade que eu estiver que atravessar, não importa quantas pessoas eu terei, não é, que deixar para trás, que ultrapassar, mas eu vou tocar na orla das suas vestes. E diz o texto
E quando aquela mulher o toca na orla de suas vestes, em meio àquela multidão, ele para e disse: alguém me tocou. Mestre, obviamente que muitos têm tocado o Senhor está rodeado de uma grande multidão. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu graça. Senhor, fui eu que toquei em tuas orlas. E diz a Bíblia que imediatamente, é essa expressão que a Bíblia utiliza, imediatamente aquela mulher foi livre do seu mal. Jesus vira para ela, escuta a sua história e diz: minha filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Quem sabe hoje é o dia de tocarmos em Cristo Jesus. Quem sabe hoje é o dia de estendermos as nossas mãos pelos olhos da fé e tocarmos em Jesus. Mas é pela fé, queridos. 1 Reis vai declarar esse feito da parte do Senhor. Assim como Deus demonstrou a sua presença no templo ao enchê-lo com nuvens de glória, do mesmo modo Ele habita com o seu povo ao enchê-lo com o seu Espírito Santo. Agora, para sermos cheios, há uma necessidade de buscá-lo. Há uma necessidade de dobrarmos os nossos joelhos. Há uma necessidade de jejuarmos, há uma necessidade de buscarmos o Senhor. Porque aquele que o busca, a Bíblia diz que estes o encontrarão. E nós devemos jejuar, queridos. Eu jejuo não é porque eu sou bom, não. Eu jejuo é porque eu não presto. É porque eu sou ruim. É porque eu tenho que matar a minha carne. Não é porque eu sou um espiritual, não. É porque eu necessito matar essa carne que em mim habita. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, e eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que depois de fazer tudo o que eu fiz, não venha eu ser reprovado. Jejuamos não é porque somos espirituais, não, é porque necessitamos. É porque a carne tem que estar no lugar aonde o Espírito quer, subjugada. O velho homem tem que estar morto. E para que o velho homem morra, queridos, há uma necessidade de buscarmos a graça, de jejuarmos, de orarmos a Deus. O Espírito enche aqueles que oram. É um princípio estabelecido por Deus. Os irmãos estavam orando e jejuando quando o Pentecostes veio. Não é estar no mundo fantasioso de Bob. Não, querido, saia do mundo de Bob. Saia do mundo de ficção, venha para a realidade, busque o Senhor. A Bíblia diz: busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto Ele está perto. Busque o Senhor, mas busque com toda a sua força. Busque com todo o seu coração.
porque essa é a vontade do Pai. É isso que o texto nos mostra: relacionamento, comunhão profunda com Deus, com o Espírito Santo. E a comunhão só virá através de uma entrega total ao seu senhorio, através da busca, através da renúncia. Irmãos, se nós quisermos ver um avivamento da parte de Deus, então nós devemos sair do comodismo e buscarmos a Deus em todo o tempo. Porque os grandes avivamentos, eles começaram com oração. Eles advieram através de oração. E o apóstolo Paulo nos mostra a responsabilidade de construirmos na verdade que é Cristo, o verdadeiro fundamento. Ele diz isso em Efésios capítulo 2, versos 21 e 22, ele diz assim: no qual todo edifício, nós, que edifício é esse? A igreja do Senhor, você e eu. Ele vai dizer essas palavras: no qual todo edifício, você e eu, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. O santuário dedicado ao Senhor, ele vai crescer quando ele está bem ajustado, quando ele está alinhado com Deus. Aí a vontade de Deus passa a ser a minha. Aí eu vou entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí eu vou entender que eu preciso estar no Senhor para que o meu corpo seja dedicado a Ele. O versos 22, ele vai dizer estas palavras: no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando nós estamos ajustados, quando nós estamos alinhados, quando nós estamos no Espírito, quando nós amamos a palavra, quando nós nos apegamos à palavra, então nos tornamos santuário dedicado ao Senhor, santuário para a habitação de Deus no Espírito Santo. E quando Jesus diz essas palavras, queridos, Jesus está no cenáculo junto com os seus discípulos, na antessala do seu martírio. É nesse exato momento, Jesus está inserido nessa realidade, mas ele está aqui, junto com os seus discípulos, longe de estar perplexo, longe de estar intimidado pelos sofrimentos que deverá enfrentar, está acalmando o coração de seus discípulos, e uma das mais belas promessas de Jesus, uma das mais belas promessas consoladoras de Jesus, é ministrada nesse exato momento, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Amados, a paz é um estado de alma, quando desfrutamos plena confiança em Deus, em meio às turbulências mais ruidosas da vida, nós podemos ter paz com Deus. É interessante, amados, que a paz não é ausência de tempestades. Não, a paz não é ausência de tempestade, mas é o senso da presença de Deus em nosso meio. Jesus estava no barco, e Jesus está dormindo na polpa do barco. E mesmo Jesus estando no barco,
uma grande tempestade veio contra aquele barco. E a Bíblia diz que aquele barco já ia quase a pique. E Jesus está dormindo. E os seus discípulos o acordam dizendo: mestre, não te vê que perecemos? Olha como está a situação. Ele levanta e diz: homens de pequena fé, mar, acalma-te. Vento, emudece-te. E a Bíblia diz que a partir daquele momento houve uma grande bonança. Mas Jesus estava no barco. E não é pelo fato de Jesus estar no barco que nós não vamos passar por tribulações. Não é pelo fato de Jesus estar no barco que nós não vamos passar em meio a turbulências. A presença de Jesus não é a ausência dessas coisas. Mas a verdadeira paz que nós temos em Cristo é a paz que acalma o meu coração e o seu coração exatamente nesses momentos. É nesses momentos que nós somos acalmados, porque nós temos o senso da presença protetora de Deus em meio à tempestade. E é interessante, queridos, que num mundo marcado pela guerra, ferido pelo ódio, encharcado de aflição, nós podemos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Em meio a toda essa encharcação de aflição, em meio à guerra, em meio à peleja, em meio a tanto ódio, em meio a tanto rancor, em meio a tanta violência, nós podemos descansar seguros. Porque nós sabemos que Ele é conosco. E que a paz que Ele tem a nos oferecer, Ele nos oferece com o intuito de que você e eu a experimentemos. Por que Jesus dormiria em um barco revolto pelas tribulações das ondas, das adversidades? Jesus dorme para nos fazer crescer, para que você e eu exerçamos a fé no Senhor, para que você e eu rompamos com a incredulidade, para que você e eu temos a audácia de crermos que a presença protetora dEle é real em meio aos embates, em meio aos intempéries da vida. Ele está conosco, Ele não nos desampara. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de vivermos estrangulados pela ansiedade, podemos ser protegidos pela paz. E a paz de Deus, queridos, é a sentinela que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração, que guarda a nossa razão, que guarda os nossos sentimentos. A paz de Deus é a sentinela do próprio Deus, que nos dá essa audácia de confiarmos nele para o louvor da sua glória. E é interessante que a paz de Deus é diferente da paz com Deus. A paz de Deus, essa fala de um relacionamento certo com Deus. E a paz com Deus fala de um sentimento de descanso em virtude desse relacionamento. Eu estou aliançado com Ele. Eu estou nele. Ainda que venha, nele eu serei mais do que vencedor. Ainda que venha, nele eu saltarei muralhas. Ainda que venha, nele eu profetizarei. Louvado seja o nome do Senhor, que a minha vitória é certa. Porque o Senhor peleja por nós. O Senhor peleja por nós.
É o Senhor é quem peleja a minha causa, a sua causa. Lembra da palavra dele a Ezequias? Não faça nada, simplesmente creia, e o Senhor pelejará por vós, e o Senhor lhe dará a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A paz com Deus é a causa, e a paz de Deus é o resultado na vida daqueles que dependem do Senhor. Na vida daqueles que dependem do Senhor, a paz de Deus vai substituir a ansiedade. Quando você e eu estivermos passando pelas turbulências da vida, é a paz com Deus que faz com que você e eu venhamos deixar de olhar circunstâncias e fitar os nossos olhos no nosso Salvador, e fitar os nossos olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. E a pessoa que faz isso, queridos, é a pessoa que o adora. Nós cantamos que quando adoramos, nós passamos, porque Ele está na tribulação, porque Ele está na tempestade. Reinos vêm e vão, mas o teu trono acima estás. Ele é Deus, Ele é Senhor. E quando nós deixamos de olhar as circunstâncias, é sinal de que nós estamos adorando o Senhor em meio às tribulações. E é em meio às tribulações que o crente vence, porque em meio às tribulações ele o adora por aquilo que ele é, por aquilo que ele faz. Quando os nossos olhos estão nele, quando nós o adoramos, queridos, a nossa petição e gratidão são os remédios divinos para a ansiedade. E a paz de Deus é a que cura, que invade a nossa mente e o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar em Cristo. Deixa de viver esse tormento. Olhe para o Senhor, olhe para o autor e consumador da sua fé, e você poderá experimentar agora mesmo a paz que só Ele pode dar, a paz que só Ele pode preencher, o espaço que só Ele pode preencher. De repente esse vazio tão grande na sua alma, no seu coração, esse medo, essa insegurança, essa ansiedade, lance diante do Senhor. 1 Pedro 5,7 diz: e lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Irmãos, nós não podemos sequer mover uma só vírgula, mas Ele pode. Ele pode fazer novo todas as coisas. E é interessante que Jesus está aqui falando dessa paz que Ele daria aos seus discípulos, em meio à mais dura batalha que Ele enfrentaria. Uma batalha que seria uma batalha sangrenta, que o seu suor se transformaria em sangue, ali no jardim do Getsêmani. Jesus está dizendo essas palavras, consolando os seus discípulos, na mesma noite em que Judas Iscariotes haveria de entregá-lo, na mesma noite em que ele seria traído por Judas, na mesma noite em que Pedro o negaria, na mesma noite, queridos, que Pedro negaria covardemente, na mesma noite em que ele sofreria cusparadas, as pessoas iriam cuspir nele, na mesma noite em que ele enfrentaria açoites e escárnios nas mãos de um sinédrio judaico, ele está consolando os seus discípulos. Ele está dizendo aos seus discípulos: eu deixo-vos a minha paz,
a minha paz vos dou. É nessa mesma noite que ele seria condenado, que ele seria julgado, sentenciado pelo o crime de blasfêmia. Olha só que coisa interessante. O pastor ferido está consolando as suas ovelhas. O pastor ferido consolando as suas ovelhas. O nosso Deus, o nosso glorioso Redentor, está deixando a paz para nós. E a sua paz é maravilhosa. Essa paz é completamente oposta à paz que o mundo dá. O versículo 27, ele vai dizer isso. Ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Ele está dizendo a mim e a você que essa paz que ele tem a nos oferecer, ela é completamente oposta a essa paz aparente que o mundo, enganando as pessoas, lhes concede. A paz que o mundo oferece é uma trégua que sacrifica a verdade, que esconde a justiça e aliança-se com o pecado. Essa é a paz que o mundo oferece. É uma paz, queridos, que vai sacrificar a verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Essa paz que o mundo oferece é uma paz que esconde-se a justiça de Deus. E é uma paz que aliancia com o pecado. A paz que o Senhor nos dá é uma paz completamente diferente. A paz que o mundo dá é um arremendado de paz. Mas a paz de Cristo, ou a paz que Cristo quer nos dar, é uma paz verdadeira. E aonde ele coloca essa paz, queridos? Ele coloca essa paz dentro do nosso coração. Essa paz advém através do relacionamento com Ele. E quando nós nos relacionamos com Ele, essa paz abençoa o nosso relacionamento com o nosso próximo, o relacionamento conosco mesmo. Essa é a paz que o Senhor tem a nos oferecer. E essa paz, querido, não é costurada nos bastidores ensobrecidos da iniquidade, mas ela foi selada na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que Jesus definitivamente bateu o martelo, declarando que sobre o seu povo viria a paz. Uma paz diferente de todas as outras. É uma paz verdadeira. É uma paz que nos encoraja. É uma paz que nos coloca novamente no caminho da santidade. É uma paz que nos coloca no caminho da obediência, no caminho da comunhão, no caminho da santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Essa paz que Deus nos dá em Cristo é uma paz que nos torna capaz até mesmo de amar os nossos inimigos e os nossos perseguidores. Essa é a verdadeira paz. E essa paz não nos abandona, queridos. Essa paz que está em Cristo e que nos é oferecida em Cristo Jesus, ela não nos abandona, nem mesmo quando cruzamos a sombra da morte. Essa paz permanece conosco, porque o seu cajado me consola. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa paz que Cristo dá, até mesmo quando cruzarmos o caminho da sombra e da morte,
ela permanecerá no nosso coração. Ela não nos abandona. Porque Jesus diz: estarei convosco, não vos deixarei órfão. Aonde eu estiver, vocês estarão também. Amém, queridos? Eu quero concluir lhe fazendo algumas perguntas. Você conhece essa paz? Você conhece essa paz? Está tudo bem com a sua alma? Como é que está o seu coração? Há descanso em sua mente? Você consegue descansar no Senhor em meio a todo esse emaranhado? Como é que está a sua vida? Há refrigério no seu coração? Você já foi reconciliado com Deus e já desfruta, portanto, da paz com Deus? Quem sabe você está angustiado? Quem sabe você está correndo de um lado para outro à procura de paz? Eu quero dizer a você que nessa noite o Senhor pode lhe dar a paz que você procura. Paz esta que o mundo não pode lhe dar. Paz essa que nós só encontraremos em Cristo Jesus. Você já tem sido inundado com as consolações divinas? Você já tem bebido dessa fonte inesgotável da paz com Deus? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua fé? Aonde está a sua confiança? Esperamos no Senhor? Estamos convictos disso? Quero trazer-lhe à memória aquilo que nos pode dar esperança. E as misericórdias do Senhor é o motivo da renovação da nossa esperança e fé. Porque um dia habitaremos com Ele para todo o sempre. Você pode colocar a mão aí no seu coração? Eu quero orar por você. Eu quero clamar em favor desse Deus que é piedoso, desse Deus que tem nos sustentado em meio a esse emaranhado, em meio a este encharque de aflição, de guerra, de ódio, de rancor, de amargura. Quem sabe hoje é o dia do Senhor preencher o seu coração, de mudar o seu coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O Senhor quer aliviar, o Senhor quer nos dar uma canga leve, o Senhor quer tirar dos nossos ombros o fardo pesado do pecado e quer trocar esse fardo pesado por um fardo leve, do qual você e eu podemos caminhar, como diz Isaías: caminharão e não se cansarão, e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o Senhor é quem nos renova. Quem sabe o Senhor quer deitar na sua ferida, na minha ferida, o bálsamo de Gileade,
o azeite que desce da barba de Arão. Quem sabe o Senhor quer lhe curar nessa noite. O nosso Deus é um Deus extraordinário. O nosso Deus é o Deus do hoje, do agora, do já. Ele pode fazer assim como Ele fez instantaneamente na vida daquela mulher. Ele pode tocar aí o seu coração. Você que tem enfrentado alguma enfermidade, fique de pé. No nome de Jesus Cristo Nazareno, fique de pé. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, fique de pé.